você pode oferecer, claro, o planejamento previdenciário, mas eu quero falar para vocês o que acontece no escritório realmente. Eu não quero falar aqui para vocês o que não acontece. O planejamento previdenciário vai salvar seu escritório. Não, isso realmente não acontece na prática, tá? Se eu dependesse exclusivamente no meu escritório sobre planejamento previdenciário, eu fecharia as portas. Porque, assim, 95%, 90% dos serviços são de outros benefícios, são de outros serviços previdenciários, indeferimentos, concessões, questão de benefício assistencial, mas o planejamento previdenciário hoje, ele é um plus, mas não é a linha principal. Então, o que eles procuram? Essas são as principais perguntas que você, como previdenciarista, precisa saber responder. A primeira pergunta, eu tenho câncer e negaram o meu benefício. Beleza, aquele cliente tem câncer. O câncer, ele já é uma doença elencada lá na Lei 8.213, que ela isenta de carência. Você, como previdenciarista, já tem que saber responder essa pergunta. Já vai atender aquele cliente, já vai ver aquele CNIS, vai ver a carteira de trabalho para ver se ele tinha qualidade de segurado, vai ver a questão da incapacidade dele, se pode se aposentar, se é um benefício temporário, se é um benefício permanente, levando em consideração toda aquela situação de requisitos biopsicossociais que eu falo, idade, incapacidade, profissão. Outra questão que sempre pergunto, eu comecei a contribuir antes da reforma, será que eu já tenho direito adquirido? Sobre o direito adquirido, é muito importante nós soubermos as regras antigas e as regras atuais da nova Previdência. Então, a gente já sabe informar aquele cliente sobre o direito dele, sobre a possibilidade de aposentadoria, e aí sim oferecer um planejamento previdenciário para ele. Terceira pergunta, eu só vou me aposentar aos 65 anos ou eu me enquadro em alguma regra de transição? Eu vou receber 100% do meu benefício? Vai ter fator previdenciário? Bom, essa questão das regras de transição, fator previdenciário, isso a gente sabe que não são todos os benefícios pós-reforma que incide o fator previdenciário. Qual que é a regra de transição que aplica o fator previdenciário? Somente a regra de pedágio de 50%. As outras regras utilizam os outros tipos de cálculo. Uma regra que é vantajosa, que eu aplico com alguns clientes e que é muito vantajosa, é a pedágio de 100%. Porque a pedágio de 100%, ela aplica 100% da média. Ela não tem nenhuma alíquota diminutiva naquele benefício, naquela regra de transição. Então, dependendo do caso, se eu pego um cliente que estava próximo de se aposentar, faltava aí 2 meses, 1 ano que seja, e eu consigo enquadrar nessa regra de transição, ao invés de tentar direito adquirido ou tentar outra regra de transição, é mais benéfica. E isso eu tenho que saber responder para o meu cliente. Número 5, eu recebi muitos anos de insalubridade. Será que aumenta o meu tempo? Questão da aposentadoria especial, você tem que saber também. Posso me aposentar e ficar com a pensão do meu marido? Acumulação de benefícios. Eu fiz um post semana passada sobre isso. A possibilidade de acumulação de benefícios. A reforma da Previdência trouxe a possibilidade de acumular pensão com aposentadoria, mas existem uma questão de faixa salarial do segundo benefício. Então, sempre o primeiro benefício vai ser pago maior, né? Então, se a aposentadoria da pessoa é um valor maior, ela vai ser pago integral. E o segundo benefício, ele é fatiado, tá? Mas isso é assunto de uma outra aula que eu vou trazer para vocês, especificamente. Eu recebo auxílio-doença e não quero mais passar por perícia médica. Dá para aposentar por invalidez? Lembrando que você também tem que saber responder para o seu cliente que a aposentadoria por invalidez, ela não isenta ele de passar por perícia no INSS. Normalmente, os aposentados por invalidez, eles passam por revisão de benefício a cada 2 anos, geralmente. E isso você tem que saber responder também. Salvo aquele caso de clientes que têm mais de 60 anos, e aí é dispensado de realização de perícia. Eu quero revisar o meu benefício.
Porque eu pagava sobre 10 salários, mas eu recebo sobre 2. Isso eu falei hoje lá nos meus stories sobre a revisão, sobre possibilidade de revisão de benefícios. Nós, como previdenciaristas, precisamos saber fazer cálculos e não somente usar sistema de cálculos online. Nós precisamos saber usar o Excel e calcular manualmente. É muito importante isso. E no meu curso, eu falo sobre isso exatamente, tá? Porque a importância de você não só jogar os dados no sistema e o que ele te der você acreditar. O importante é você saber interpretar aqueles dados e conferir se aqueles dados estão certos. Porque assim como o INSS pode errar, o sistema de cálculos também pode ser falho, infelizmente. Por isso que eu digo, a advocacia previdenciária, ela é uma advocacia de responsabilidade. Nós lidamos com um direito personalíssimo daquela pessoa, um direito de aposentadoria. Isso é muito sério. Nós precisamos ter responsabilidade quando falamos com o cliente, quando damos certeza para o cliente.